Olá pessoal, continuando aqui a nossa sequência de aulas de atividades para o JClick, eu quero chamar a atenção de vocês para um tema, que é a pesquisa de imagens, né? Então eu já vou até abrir aqui o meu navegador e também vou bater um papo com vocês aqui rapidamente. Olha só, quem já realizou os testes com alguns jogos que eu coloquei lá no nossa primeira aula, né? Tem o link, né, que inclusive também está disponível lá no nosso site do NTS Ceilândia, pôde experimentar, né, teve a oportunidade de experimentar alguns jogos. E vocês perceberam que os nossos jogos ele ganha uma interface muito mais interessante, muito mais convidativa ao jogador quando a gente inclui imagens, né? Então a gente precisa enfeitar, a gente precisa decorar o nosso ambiente, né? Para ele ficar muito agradável. Então tudo isso passa por boas escolhas de imagem, tá? Então essa aula de hoje eu vou falar sobre a escolha de imagens, sobre pesquisa de imagens aqui no nosso navegador, tá bom? Então eu abri aqui o Google Chrome, estou aqui no Google e vou mostrar para vocês algumas dicas bem básicas de pesquisa de imagens, tá? Uma coisa que vocês precisam observar é que no JClick a gente precisa escolher imagens de tamanhos menores ou tamanhos médios, tá? A gente não vai escolher tamanhos grandes, não. Por quê? Porque isso atrapalha a navegação, né? A gente pegar imagens gigantescas até que os jogos sejam abertos vai levar bastante tempo, vai exigir muito do recurso do aluno, né? Para esses jogos abrirem, ele não vai ter paciência de esperar tanto tempo uma foto abrir, né? E também a gente não tem a necessidade de colocar fotos tão grandes em locais pequenos, né? O JClick ele vai exigir às vezes em tamanhos menores, né? Então a gente precisa pesquisar imagens igualmente menores, tá? Eu sei que algumas pessoas às vezes pesquisam imagens bem grandes e aí na hora de colocar lá no ajuste ele tem que reduzir a imagem para poder caber, né? Então entendam o seguinte, que uma imagem grande, mesmo que você reduza forçando para que ela caiba lá no software, a resolução dela vai continuar muito alta e isso exige muito recurso, tá? Então ela não ficou pequena porque você achatou e colocou lá dentro. Não, não, né? Ela apenas foi forçada a caber, mas a resolução dela continua sendo muito alta, as propriedades dessa imagem continuam sendo muito grandes, tá? E isso dificulta a navegação, principalmente do jogador. Tá bom? Feitas as devidas considerações, vou colocar aqui alguns exemplos de pesquisa de imagem, tá? Então vou escrever aqui, por exemplo, que eu estou procurando um jacaré. Procurando um jacaré. Então escrevo jacaré, um Enter. Aqui eu percebo que ele vai mostrar uma série de informações sobre os jacarés, né? Tenho aqui vídeos, enfim, vários sites aqui que vão abordar o tema jacaré, tá? Como eu estou pesquisando imagens, eu vou clicar aqui então em imagens, tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas talvez não saibam as outras dicas que eu vou dar a seguir, tá? Então vejam bem, que são jacarés, né? São fotos de jacarés reais, né? Na maioria das vezes aqui, né? Jacaré do Pantanal, jacaré de tudo quanto é lugar aqui, do mundo, né? Enfim, tá? Aí agora, como a gente vai trabalhar com jogos, né? A gente pode dar preferência, principalmente o professor que trabalha com educação infantil e tal, às vezes não quer uma imagem de um jacaré assim, né, igual o do zoológico e tal. Às vezes quer um jacaré mais animado, né, mais de desenho animado mesmo, né? Então automaticamente, ó, perceba que ele já traz aqui algumas subabas, né, para poder filtrar um pouco o conteúdo da nossa pesquisa, tá? Então esse aqui já é o primeiro filtro, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, em desenho, ó, aí ele já me mostra, né, jacarés já desenhados, né, já de tipo de história em quadrinhos e tal, que isso aqui pode ser muito mais agradável para a gente mostrar no jogo, né?
um jogo da memória, um quebra-cabeça, alguma coisa assim, né? Então vai chamar muito mais atenção se for algo animado dessa maneira aqui, tá? Outra coisa também que é importante que vocês percebam é o tamanho da imagem, né? Porque olhando aqui, aparentemente está tudo do mesmo tamanho, né? Mas se eu colocar o mouse aqui em cima, né? E aí der um clique, vamos ver o tamanho desse jacaré aqui, ó. Clico, tá? E aqui, percebam que logo aqui no rodapé da imagem, dessa imagem aqui, onde eu estou passando o mouse, aparecem as dimensões. Então veja que esse jacaré aqui, o tamanho dele é 900 por 480 pixels, né? Que é a unidade de medida utilizada aqui nessas imagens, tá? Então, eu considero que imagens que tanto na base quanto na altura dela ultrapassarem os 500 já é considerado uma imagem média, tá? Então, gravem aí, de 500 até 900 são imagens consideradas médias, ok? Menor que isso aí não, aí já é considerada imagens pequenas ou ícones, tá bom? Então esse jacaré aqui está muito legal, está muito animado, né? Eu achei bem legal ele, mas ele é um jacaré considerado médio, tá? E o objetivo da aula de hoje é encontrarmos imagens pequenas, tá? Para a gente utilizar no nosso próximo jogo da nossa próxima aula. Então vamos continuar aqui a nossa exploração. O que faremos agora? Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa aba aqui, ó, Ferramentas. Clico aqui em Ferramentas e aqui eu consigo identificar tamanhos, ó. Clico aqui em Tamanho, tá? E vou colocar aqui, como ele não tem o pequeno, ó, ele tem grande, média e ícone. No momento ele está me mostrando todos os tamanhos, ó. Vai entrar aqui qualquer tamanho na minha pesquisa, não está tendo filtro nenhum, né? Então eu vou clicar aqui em média, tá? Então agora eu tenho jacarés de tamanhos que ele considera médios, tá? Vamos ver esse aqui, por exemplo. Vou dar um clique aqui nele, coloco o mouse aqui em cima, olha o tamanho dele também, ó. Já viu que tem uma unidade de medida lá que ultrapassa os 900, tá? Vamos ver esse aqui, ó, 510 por 420. Então já é uma imagem mais aceitável, né? Aquela faixa que eu falei para vocês lá, dos 500 e pouco e tal, então esse aqui já atende um pouco, né? Tem esse jacaré aqui do desenho do Pica-Pau, né? Ó, 321, então esse aqui já está mais aceitável, né? Deixa eu ver esse aqui, clico nele, ó, um tamanho mais interessante aqui, tá? Então beleza, vamos utilizar esse aqui como exemplo, tá? Um outro erro que eu vejo muito, pessoal, principalmente os nossos colegas professores, quando vão pesquisar imagens, às vezes, quando encontra uma imagem aqui interessante, a pessoa não clica na imagem para trazer essa visualização aqui. A pessoa já pega, no caso o exemplo do jacaré, a pessoa já pega o jacaré daqui mesmo, né? Pega daqui mesmo e já salva para poder utilizar. Só que essa parte aqui, pessoal, tenham em mente o seguinte, que aqui é apenas um mostruário, ele apenas dá um mostruário do que tem disponível, tá? A imagem mesmo vai ser essa daqui, quando você clicou sobre ela. Essa aqui sim é a imagem com a resolução disponível pelo site, tá bom? Então esse campo aqui é apenas um mostruário, mas quando você clica na imagem, igual eu clicaria nessa aqui, aí aparece essa imagem aqui com a resolução adequada para a nossa pesquisa. Então aqui sim eu posso fazer o salvamento. Então eu vou clicar aqui com o botão direito sobre ela, tá? Vou clicar aqui em salvar imagem como, tá? Aconselho vocês a fazerem aqui a criação de uma pasta para colocar os trabalhos de vocês de pesquisa, tá? Mas por enquanto, como eu não tenho, eu vou escrever aqui, ó, jacaré, tá? Se eu for pesquisar mais de um jacaré, eu coloco jacaré underline 1. O próximo jacaré, jacaré underline 2 e assim sucessivamente, tá? Estou salvando
de início na minha área de trabalho, tá? Vou clicar aqui em salvar. Beleza? Então vamos minimizar aqui e aqui está o meu jacaré, tá? Coloquei o mouse em cima e ele mostra as dimensões lá, 505 por 470. É um jacaré pequeno, tá bom? O que eu aconselho que vocês façam agora? Eu aconselho que vocês, como eu falei, criem uma pasta. Então, botão direito, novo, pasta. Tá? Coloquem o nome aí, por exemplo, do projeto de vocês, né? Se for projeto animais, por exemplo. Projeto animais, tá? E coloque as imagens aqui dentro dessa pasta, para você organizar onde estarão as imagens que você vai precisar, tá bom? Eu quero só mostrar para vocês, na aula passada eu criei a minha pasta aqui de trabalhos do JClick, e vocês devem se lembrar que o nome do meu projeto é o Projeto Folclore, né? Então eu criei a minha pasta aqui, ó, imagens do folclore. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, eu peguei a cuca, o curupira, né? Peguei aqui o boitatá e peguei um saci, tá? Então tá aqui o meu saci, olha só que legal. Deixa eu mostrar aqui o meu saci para vocês. Deixa eu escolher aqui o visualizador, esse aqui. Então tá aqui o meu saci, muito lindo e maravilhoso. Então esses são os meus bichos. Por que eu escolhi esses 4 personagens? Porque na aula passada a gente fez uma sopa de letras, lembram? Pois é, as palavras que eu escondi lá na minha sopa de letras foram exatamente essas. Então, uma tarefa que fica aí para vocês fazerem agora é o seguinte: quais foram as 4 palavras que vocês esconderam na sopa de letras de vocês? Então, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês também percorram a internet e façam assim como eu. Criem uma pasta, localizem as 4 palavras como imagens lá na internet, tá? Então vocês vão à internet, pesquisem as 4 imagens de vocês. Eu já tenho as minhas 4 aqui dentro da minha pasta. Então vocês precisam fazer isso também. Guardem numa pastinha lá as 4 imagens de vocês, que a gente vai usar na próxima aula para a gente criar um jogo, tá? Utilizando essas 4 imagens. Beleza? Eu já tenho as minhas. Vocês procurem na de vocês também, tá? Um outro detalhe, pessoal, antes de finalizar essa parte aqui simples de pesquisa, tá? É ver outras opções aqui dentro de ferramentas, ó. Então aqui, ó, eu identifico também cores, se eu quero imagens em preto e branco, transparente, tá? Tipo, é muito legal, ó, porque se eu colocar, por exemplo, desenho linear, olha o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar desenhos para pintura, tá? Então quem trabalha com educação infantil e tal, está procurando desenhos para pintura, é só escrever aqui qualquer nome na sua pesquisa, entra aqui em ferramentas, dentro de ferramentas você vem aqui nessa aba que é o tipo, né? E aí você escolhe desenho linear, tá? Em cliparts eu tenho desenhos, né? Mas assim, aqueles desenhos bem assim, história em quadrinhos, né? Bem livro de literatura infantil, então são bem desenhados mesmo. Esses são os cliparts, tá bom? E aí vocês vão poder pesquisar aqui as outras opções, tá? Em direitos de uso mesmo, ó, vocês vão encontrar aqui se vocês podem reutilizar, se não podem reutilizar, se são imagens livres, né? De qualquer tipo de direito de imagem, né? Então você vai encontrar aqui, ó, com alguns filtros aqui de licença para vocês poderem utilizar, tá bom? Então ficam essas dicas para vocês, tá? Para vocês fazerem umas pesquisas bem legais, certo? Então tá, pesquisem as 4 imagens de vocês para a gente utilizar na próxima aula. Guardem numa pastinha para a gente fazer um jogo bem legal na próxima aula. E eu vou mostrar umas dicas bem legais para o jogo ficar bem decorado. Ok? Nos vemos então na próxima aula para a gente utilizar as 4 imagens. Grande abraço a todos.